Boa tarde para quem for chegando aí. Vou comentar com vocês agora à tarde sobre o jovem rico. Vou esperar um pouco aí. Olá, Ana, boa tarde. Olá, Fábio, boa tarde. Denilson. Vou comentar com vocês sobre o jovem rico. Mateus, capítulo de número 19, versículo de número 16. Do 16 até o versículo de número 22. Isso, do versículo 16 ao 22. Nós vemos que também em Marcos, capítulo 10, né, do versículo 17 ao 22, vai relatar a mesma passagem. E também em Lucas, capítulo número 18, do versículo 18 ao 23, também vai falar sobre esse texto. Eu vou ler o texto, diz assim: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amará o teu próximo como a ti mesmo. E replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se e disse, por ser dono de muitas propriedades. O que nós vemos nesse texto é muito interessante, né? Nós vemos que aqui esse texto de Mateus retrata essa passagem de uma forma um pouco diferente do que é retratado, por exemplo, em Marcos, né? E em Lucas também. Difere um pouco, né, a narrativa, mas a passagem é a mesma. Então, ele diz: Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, aqui diz mestre, né? Que farei eu de bom? Ele diz: que farei de bom para alcançar a vida eterna? No outro texto está diferente, né? No outro texto a colocação vai ser um pouco diferente dessa daqui, mas a passagem é a mesma. É verdade. Então, o que nós vamos aprender aqui? Olha que interessante essa passagem, né? Eu vou usar essa expressão aqui e vai se encaixar também. Quando ele pergunta para Jesus, dizendo, primeiro ele fala, aqui não diz, mas ele vai dizer no outro texto, dizendo, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Né? Tá lá em Lucas, se não me engano. Tá desse jeito. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?
Mas aqui ele diz: que farei de bom para alcançar a vida eterna? Ou seja, nós sabemos que, biblicamente falando, não existe nada de bom que o homem possa fazer para ele alcançar a vida eterna. Só que entre os judeus tinha essa máxima aí de que aqueles que eram mais abastados, tudo bem que isso aqui nós vai falar mais para frente, eles tinham essa ideia de que as pessoas que eram mais abastadas iriam herdar o céu. Porque o dinheiro já era sinônimo de que a pessoa era abençoada por Deus. A prosperidade financeira estava muito relacionada com o homem que era abençoado por Deus. Isso no Antigo Testamento. Então eles tinham essa percepção. Então aqui ele pergunta, né? Que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Ou seja, ele tem aqui a preocupação com a vida eterna. Ele se preocupa com a vida eterna e ele quer a vida eterna. E Jesus então responde: por que perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um, aqui se referindo claramente a Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amará o teu próximo como a ti mesmo. E replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Nós vemos que Jesus aqui se refere à guarda à guarda dos mandamentos, né? Que está ali em Êxodo capítulo 20. Mas é claro que somente a guarda dos mandamentos não dá à pessoa o direito à salvação, à vida eterna. Porque se assim fosse, não precisava Jesus ter morrido na cruz do Calvário. Bastava apenas as pessoas... É verdade, esse texto não aparece o sábado, né, para os adventistas. Então nós vemos aqui que os mandamentos, eles não são suficientes para salvar a pessoa. Porque senão não precisava Jesus ter morrido na cruz do Calvário. Então nós somos salvos por meio da cruz de Cristo, por meio do sacrifício expiatório de Cristo Jesus. Mas aqui Jesus estava diante de um jovem rico, né? De um jovem rico. E Jesus fala para ele acerca dos mandamentos. E ele fala: tudo isso eu tenho observado. O que me falta ainda? O que dá a entender na postura desse jovem é que ele acreditava piamente que ele poderia obter a salvação por meio de obras. Os judeus tinham o entendimento de que um homem poderia alcançar a vida eterna, por meio de alguma obra que ele viesse a fazer. Os judeus tinham esse entendimento. Lucas, versículos 25 e 26. Ah, sim. Vamos falar depois acerca disso. Que vai dar um pouco de continuidade, praticamente, né, ao que Jesus falou para o jovem. Então os judeus pensavam que por meio de algum ato que a pessoa viesse a fazer, ela poderia... beleza, Miranda? A pessoa poderia obter a salvação por meio de algum ato que ela fizesse. Os judeus tinham esse entendimento. E esse jovem então vem, quando ele fala para Jesus, dizendo: que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E depois, mais para frente, ele vai dizer que ele guardava já os mandamentos. E depois ele fala, né? Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Ou seja, ele queria ver, né, qual que era a visão de Jesus acerca do que ele poderia fazer para ele ter então aí a certeza da vida eterna, certeza que ele seria salvo. E Jesus diz então: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terá um tesouro do céu. Depois vem e segue-me. Então, ou seja, Jesus identificou que esse jovem, o coração dele estava no dinheiro. Jesus identificou que ele era avarento. Então, quando ele pergunta para Jesus acerca do que faltava para ele herdar a vida eterna, Jesus é cirúrgico. Jesus sabia que o seu coração estava no dinheiro. Então Jesus fala para ele: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e você vai ter um tesouro no céu. E você vem e segue-me.
Tendo, porém, ouvido o jovem esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Aqui eu lembro daquilo que Jesus disse, né? É uma aparente contradição, Miranda. Então, o que nós vemos que esse jovem, ele pensava que ele poderia obter a salvação por meio de obras, por meio de algo que ele viesse a fazer. Só que nós sabemos que o que Jesus requer daqueles que de fato querem receber, de fato, a vida eterna, é uma renúncia radical e uma decisão radical de seguir a Cristo. Então Jesus coloca aqui uma condição para que ele siga a Cristo, porque seguir a Cristo era necessário para ele obter a salvação, assim como nos dias de hoje. Mas Jesus fala que antes dele seguir, ele deveria vender os seus bens, dar aos pobres, e ele ia ter um tesouro no céu. E ele deveria seguir Jesus. Ou seja, ele tinha que desfazer daquilo que era terreno, para ele receber aquilo que era celestial, uma recompensa no céu. Então diz que ele se retirou triste por ser dono de muitas propriedades. Aqui nós vemos claramente a incapacidade, a impotência do homem de se salvar por meio das suas obras. Nós vemos que esse jovem, ele já guardava os mandamentos, a lei moral que Deus havia dado lá em Êxodo capítulo 20. O próprio Deus sepultou Moisés, o texto vai dizer isso, exatamente. Então, aí no versículo 23 vai dizer: então disse Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aqui nós vemos que nós devemos agradecer, né? Agradecer por ter nascido pobre. Agradecer por ter nascido pobre, né? Jesus aqui fala uma palavra contra os ricos. E ele fala, na verdade, que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E por que um rico dificilmente herdará o reino dos céus? Porque geralmente o rico, a exemplo desse jovem, ele coloca o seu coração nas riquezas terrenas. Boa tarde. Nas riquezas dessa terra. Entende? Então, tudo para ele corresponde ao dinheiro. E a Bíblia diz que nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Não podemos servir a Deus e as obras. E as riquezas, perdão. Ou seja, não tem como. Então, nós vamos ver que, biblicamente falando, a obra da salvação, ela é por meio da fé em Cristo Jesus. Né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E a aparente contradição que existe com Tiago aí, que Tiago diz que a fé sem as obras ela é morta, Tiago não está dizendo que nós fazemos boas obras para ser salvo, mas nós somos salvos para fazer boas obras. É diferente. Então, porque nós vemos que Paulo ensina claramente que a salvação é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. E Tiago diz que a fé sem as obras ela é morta. Ou seja, não tem como. Você entende? Não tem como. Então, ou seja, dizer que um homem ele pode ser salvo, uma mulher pode ser salva por meio daquilo que a pessoa faz. Não é? Esse jovem, quando se aproxima de Jesus, ele diz: bom mestre, que eu farei de bom para alcançar a vida eterna? Ou seja, existe algum ato, existe alguma coisa que o homem pode fazer pela qual ele possa ser salvo por meio de um ato seu? Então, o que acontece é que a fé gera boas obras. E até as boas obras que fazemos são preparadas por Deus para que andemos nelas. Então, ou seja, ninguém é salvo porque é bonzinho. Porque a Bíblia diz que todo ser humano é mau. Está morto em delitos e pecado. Então ele fala aqui que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus.
Há alguns aqui que diz que se refere àquela porta pequena que tinha em Israel. Era uma porta pequena numa porta grande, aonde o camelo tinha que passar ali de joelho por aquela porta, né? Alguns discordam dessa analogia aí e diz que aqui está falando da impossibilidade de um homem rico ser salvo, né? E para o pobre também, né? Porque tanto o rico como o pobre existe só um meio de salvação. É crer em Cristo Jesus, crer em Cristo Jesus, crer que Deus entregou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Boa tarde. Então, o que nós vemos claramente nesse texto, como diz, né? Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Porque os discípulos também tinham esse entendimento, que era corrente entre os judeus, que as pessoas que possuíam posses, elas seriam salvas. Porque a riqueza era um sinal de que a pessoa tinha sido abençoada por Deus. Então eles esperavam que os ricos fossem salvos. Mas agora Jesus inverte e diz: olha, é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, opa! Agora os discípulos de Jesus ficam maravilhados e disseram: sendo assim, se é tão difícil assim um rico entrar no reino dos céus, quem pode ser salvo? E Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhe: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhes falou Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Tá certo? Bom culto. Então, o que nós vemos nesse texto, né? Mais pro final, Pedro fica naquela, fala: opa, peraí. Se nós deixamos tudo e te seguimos, né? E nós? Como vai ficar? Nós vemos aí que ele estava de olho numa recompensa, né? Estava de olho numa recompensa. Então Jesus fala que os discípulos seriam beneficiados, né? Por causa deles ter deixado tudo e seguido a Cristo. E ele fala então que em todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então, ou seja, Jesus deixa muito certo que tudo aquilo que nós deixamos para seguir a Cristo, nós iremos receber. Nós vamos receber isso de volta. Talvez não receberemos, até nessa vida, de fato, seremos beneficiados, mas principalmente no céu. Nós vamos receber aquilo que nós renunciamos, para seguir a Cristo. Há muitas pessoas que têm que deixar casas, têm que deixar irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, às vezes campos, riqueza, mas essa pessoa vai receber aquilo que ela renunciou para seguir a Cristo. Então nós vemos aqui um contraste, né? Porque o rico, quando Jesus falou para ele, esse jovem rico, que ele deveria vender tudo que ele tinha, e dar aos pobres e seguir a Jesus, ele recusou, porque ele possuía muitas propriedades. Então, o coração dele estava na riqueza. Não que a riqueza seja... uma pessoa rica não pode ser salva. Você entende? Isso não. Isso não quer dizer. Você entende? Mas... mas há ali uma implicação. Há uma implicação, né, no texto acerca disso. Versículo 30.
Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos os primeiros. Eu vou ler aqui o comentário da Bíblia de Genebra, que diz. Diz assim, não há correlação entre a posição da Terra e a aprovação celestial, a não ser uma correlação negativa em determinados casos. Do mesmo modo, não há ligação casual entre a quantidade de trabalho terreno e o tamanho da recompensa celestial. Muitos primeiros serão os últimos. Então, qual seria a aplicação desse texto aqui? Qual seria de fato a aplicação desse texto? Como diz o texto mesmo? Fala, Miranda, graça e paz. Tudo bem? Tudo bem, Tudo você? em paz? Opa, graças a Deus, senhor. Está me ouvindo bem? Tô ouvindo. Então, vou falar rapidinho. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, pessoal. A gente tem muita polêmica nessa questão de salvação e obras, e muita coisa é explicada errado. E tem gente assim leiga que até acredita que entre Paulo e Tiago, que seria inaceitável. A gente começa a entender que são contextos diferentes. O apóstolo Paulo é chamado de o apóstolo dos gentios. Portanto, quando ele escreve suas 3 epístolas, ele vai tratar do assunto lei e graça nessa nova dispensação, aonde o gentio agora, para servir a este Deus de Israel, ele não tem mais que passar pelo pacto da circuncisão e viver dentro daqueles padrões. Isso foi discutido em Atos capítulo 15, versículo 1 ao 5, foi levantada a questão de que se um gentio para ser salvo deveria fazer a circuncisão ou não. E no versículo 5 ainda fala que alguns acreditavam que era necessário circuncidá-los e guardar a lei de Moisés, juntando com o versículo 1, onde fala que eles só poderiam ser salvos se fizessem a circuncisão, os gentios, tá? Você vê que o pensamento judaico da época é que os gentios deveriam, para ser salvos, fazer a circuncisão e guardar a lei de Moisés. E a gente sabe que dentro do contexto paulino isso não é verdade. E aí, quando a gente pega Paulo falando de salvação, ele diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado, ou seja, salvo, pela graça. Né? E ele vai falar assim: pela graça sois salvos, e não pelas obras, pois isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Aí surge Tiago, que até então, quando a gente não analisa todo o contexto de Tiago, parece que Tiago está contrapondo o que Paulo está dizendo, porque Tiago começa a questionar e dizer, né? Se alguém disser que tem fé e não tiver obras, essa fé pode salvá-lo? E mais para frente ele fala assim: concluímos, pois. Ele usa a mesma expressão de Paulo. Concluímos, pois. Enquanto Paulo fala, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, no caso, pela graça, favor imerecido, Tiago vai dizer, concluímos, pois, que o homem é justificado também pelas obras e não somente pela fé. E se a gente olhar esses dois textos separadamente, sem contextualizar a epístola de Tiago, a gente vai dizer que Tiago está dizendo uma coisa e Paulo está dizendo outra. E como é que a gente resolve essa questão? Pega a sua Bíblia aí, você que está com a Bíblia na mão, o Lucas, abre por gentileza Tiago e você vai ler para a gente vai resolver isso de uma forma muito simples. Tiago, qual o capítulo? Tiago, capítulo 1, versículo 1. Leia, por favor. Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Ou seja, para quem que Tiago está escrevendo? Para o As povo 12, de Israel. As 12 as tribos. 12 tribos. Então, nós temos destinatários diferentes, com direitos e deveres diferentes. Enquanto Paulo diz que os gentios são salvos mediante a fé, sem as obras, que seriam obras de justiça, ou também obras de obediência a mandamentos da lei mosaica, circuncisão, sábado, festas judaicas, essas coisas. Já Tiago está escrevendo para as 12 tribos na diáspora, Galut, né, os judeus que estavam dispersos e que criam em Jesus Cristo, e que estes sim tinham um pacto
né, feito com um Deus que está escrito que seria um sinal perpétuo entre Israel e eles. Por exemplo, as festas, as comidas típicas, Deus estabeleceu esse acordo com a nação de Israel para o estatuto perpétuo. Né? E aí a gente começa a entender que salvação não é. As obras não são para salvação, são para galardão. E aí a gente entra no outro assunto, só para finalizar. Aí os teólogos falam, a salvação, o galardão é um prêmio. Mas como é esse prêmio? Já vi gente dizer que galardão seria cada alma que você ganha uma pedrinha na coroa. Já viu alguém falar isso? Né? É, Então, sendo assim, John White, que ganhou 1 milhão de almas para Cristo, não ia conseguir nem andar com tanta pedrinha na coroa. tanta pedrinha na coroa. Dwight Lyman Moody, um avivalista do século XIX, também ganhou milhares de pessoas para Cristo. Esse cara também ia ter uma coroa cheia de pedras. E, na verdade, galardão, biblicamente, né, a gente vai analisar, Daniel vai dizer assim, os que muito ensinam a justiça refulgirão como o fulgor do firmamento, como as estrelas, sempre e eternamente. Isso vai ter uma ligação com o maior capítulo da Bíblia que fala sobre a ressurreição dos mortos, onde Paulo vai dizer assim: mas alguns perguntarão, como ressurgirão os mortos e com que corpo vêm? E o apóstolo Paulo vai fazer uma comparação dizendo assim: uma é a glória da lua, e outra é a glória das estrelas, e outra é a glória do sol. Assim será na ressurreição dos mortos. Uma estrela diferente de outra estrela. Quando, na verdade, Paulo está falando do corpo do salvo, que terá um brilho de glória diferente de acordo com as suas obras. Então, galardão, na verdade, ele é a capacidade de brilho e glória que cada salvo receberá em seu corpo ressurreto mediante as suas obras, que é justamente a restauração do corpo adâmico. No livro apócrifo de Adão, fala que Adão tinha um corpo de uma natureza luminosa. Pô, tá pegando o livro apócrifo para usar de base? Judas fez isso. A gente só não pode colocar o apócrifo acima da palavra. Quando o apócrifo não contradiz a palavra, mas a confirma, podemos usar. E fazendo uma analogia, a gente vê que quando Moisés subiu o monte, passa 40 dias na presença de Deus. Quando Moisés voltou, como é que estava o rosto dele? Tava brilhando, né? Imagina Adão, que tinha um corpo sem pecado e que tinha relação com Deus todos os dias, e sabe-se lá quantos anos Adão viveu diante de Deus antes de cair. Então entendemos sim que Adão tinha um corpo glorificado. E é justamente a restauração desse corpo que será a ressurreição dos salvos, e isso tem ligação com as obras. Sim, ô Miranda, então, assim, a minha posição em relação, que eu não sou da linha calvinista. Por exemplo, igual você falou sobre a salvação ali, concordo com você no que você falou. Porque às vezes a pessoa quer usar a carta de Tiago para defender a salvação por obras, né? Olha lá, ó, se você não tiver obras, você não é salvo. E você explicou muito bem na sua posição. E por quê? Porque ó, se a gente pega textos, por exemplo, como Efésios 2:8, né? E Paulo diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então Paulo fala que a salvação é um presente de Deus. Você não conquista pelo seu esforço humano, não é? Então, e daí as pessoas querem dizer que não, então você é salvo por meio das suas obras, porque Tiago está dizendo que a fé sem as obras, ela é morta. Só que você explicou bem. Ele estava Isso está escrevendo dizendo para quem? para Dizendo para os judeus das 12 tribos na diáspora. isso, Tá? para os judeus. Aí o Tanto pessoal quer utilizar desse argumento, quer usar desse argumento para dizer que a salvação, ela também é por obras, né? Então, tanto que nessa mesma epístola, já que a gente já entendeu para quem Tiago está falando, não que nós não podemos usar os exemplos ali de a oração da fé salvará o doente, mas tem todo um contexto de um público judaico que já começa o versículo 1. Tiago, as 12 tribos na diáspora. Então, ele está escrevendo para judeus, judeus que criam em Jesus. E no mesmo livro a gente vai entender o porquê de Tiago estar falando assim. Aquele que cumprir todos os mandamentos e tropeçar em um está culpado de todos. Claro, ele está falando para judeus. Por isso que ele está falando da questão de maldito aquele que não permanecer em todas as coisas do livro dessa lei para fazê-las. E isso causou uma confusão muito grande na mente de Lutero. Lutero quase tirou a Epístola de Tiago do cânon, porque ele tinha descoberto a salvação pela graça. A Igreja Católica pregava e prega uma salvação pelas obras até hoje, e quando ele viu que Tiago pregava aparentemente contra Paulo, sem entender que Tiago não estava escrevendo para a Igreja dos Gentios, ele apelidou a Epístola de Tiago de Epístola de Palha, Exato. querendo dizer que ela se queimaria porque pregava um evangelho por obras.
E Lutero tinha crido na salvação pela graça. Então, aí os adventistas, até o irmão comentou, olha, meu entendimento aí é que Tiago está de frente com duas igrejas, uma adventista e outra presbiteriana. Porque os adventistas usam esse texto que você citou aí. Olha, se você obedecer toda a lei e tropeçar em um ponto, você é culpado de toda a lei. Então, ou seja, eu costumo dizer que os adventistas eles estão debaixo da lei ainda. Porque eles Com usam a certeza. carta de Tiago para defender aí uma salvação por obras, né? Então, E é um livro exatamente. claramente aí é um contexto judeu também, né? Porque Tiago, Então, todos os discípulos de Jesus eram judeus. Então, Então, eles mas viviam nessa você atmosfera. tem que entender que a gente vive um grande conflito teológico, não só nessa questão do adventismo, né, que é um dos movimentos judaizantes no Brasil, a gente vai ter outros como os judeus nazarenos e os judeus messiânicos, que eles têm muita dificuldade. Primeiro tem um ponto extremo, que é a chamada teologia da substituição, que é uma heresia, que é a corrente teológica que prega que Deus se divorciou de Israel para se casar com a igreja, né? E Deus odeia o divórcio. Quando, na verdade, Israel é o povo escolhido e nós que somos enxertados em Israel, não mais pela circuncisão, porque antigamente, quando um gentio queria se aliançar com Deus, ele entrava para a família de Israel através da circuncisão. Agora somos circuncidados, a saber, a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados com ele no batismo. E passamos a ser Israel espiritualmente e não fisicamente. Do contrário, teríamos que passar pela circuncisão e obedecer todas aquelas leis que estavam no Antigo Testamento, e isso confirmado por Paulo, porque Paulo disse o seguinte: de novo testifico, todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. Só que ele vai dizer, da graça tem descaído. E a gente vai ver, voltando ao Concílio de Jerusalém, que havia um pensamento dos judeus da época que criam em Jesus que os gentios deveriam fazer a circuncisão, porque isso foi estabelecido como um mandamento daquele período da peregrinação. Quando o povo saiu do Egito, saiu também uma grande mistura de povos, Êxodo 12. E foi dito, uma mesma lei haverá para vós e para o estrangeiro que peregrinar convosco. Aí foi dado o mandamento da Páscoa e disse que nenhum gentio podia comer da Páscoa a menos se passasse pela circuncisão. Então serão como naturais da terra, ou seja, teriam os mesmos direitos, mas teriam as mesmas obrigações. Confirmando o que Paulo vai dizer: se deixar circuncidar, vai ter que viver a lei. E aí, um adventista ele não é circuncidado. Se não é circuncidado, ele não tem que viver a lei. Aí eu tenho, por exemplo, lá no meu canal, um vídeo de 4 rabinos ortodoxos dizendo que os gentios não podem e não devem guardar a lei. Somente um gentio que se converte ao judaísmo passa por todo o processo, inclusive a circuncisão, ele pode guardar a lei. Então, quando a gente fala assim, o adventista guarda o sábado, ele não guarda o sábado. Ele passa um dia sem trabalhar, porque o sábado tem um ritual. O ritual do sábado, ele segue um ritual que os judeus têm um livro, um manual de cerimônias chamado Sidur. E ali tem uma oração específica para aquele dia, músicas específicas para aquele dia, o acendimento das velas, tem todo um processo. Aí você vai na escola sabatina, na igreja adventista, não tem nada a ver com o culto do sábado dos judeus ortodoxos, nazarenos, askenazim, sefaradinho. Eles fazem outra coisa, mas eles não guardam o sábado. Eles Então, acham que guardam o sim, sábado. e Miranda, e outra também, na questão da restrição alimentar que eles fazem, por exemplo, carne de porco. Até o irmão comentou que eu achei certo. Porque, tipo assim, não pode comer, por exemplo, a carne de porco e não deve comer também nada derivado do porco. Então, ou seja, tem uma montoeira de alimento aí que é derivado do porco. A questão do café também, né? E não toma café. Aí tem a questão da cafeína. Então, ou seja, tem remédio para dor que tem cafeína, não pode tomar. Vai Então, ou muito seja, mais além. energético tem cafeína. Alguns tipos de chá tem cafeína. Então, ou seja, se a pessoa entrar nessa questão de restrição alimentar, que tem na Igreja Adventista também, pelo amor de Deus. Ou seja, Então, fica mas tudo, difícil para a pessoa viver. tudo parte da seguinte questão. Antes de surgir protestantismo, adventismo, seja lá o que for, essa Torá, essa lei foi entregue ao povo de Israel. Então eles têm, eles chamam de Torá Shebitav e Torá Shebialpeh, que seria a Torá escrita e a Torá oral. Essa tradição oral cultural que foi passada de pai para filho dentro do judaísmo. Por exemplo, vamos imaginar que o povo judeu fosse o povo gaúcho, né? O povo gaúcho vem aqui para o Rio de Janeiro, eles trazem suas tradições.
o churrasco, o chimarrão, as vestes típicas. Aí faz de conta que o povo gaúcho fosse o povo judeu e Deus está escrevendo um mandamento para eles. Farás um churrasco de chão ao Senhor. Santo será o churrasco. Você fala isso para um gaúcho, ele sabe qual a profundidade, como é que ele vai cortar a carne para ela ficar mais macia, a quantidade de carvão, a quantidade de sal, ele sabe tudo, está na cultura gaúcha. Aí você fala para um carioca, faz um churrasco de chão, ele não sabe. Ele vai fazer do jeito que ele imagina. E o que acontece com o Adventismo é que eles estão totalmente fora da cultura judaica, desconhecem a tradição oral que complementa a Torá escrita e querem fazer do jeito deles. Mas o sábado tem uma liturgia, e se não faz da forma correta, não estão fazendo. Esse é o problema, entendeu? E a primeira coisa que a Torá e o povo judeu fala que para um judeu tem que fazer guardar o sábado é que ele tem que ser um convertido, ele tem que se tornar um judeu, porque eles se baseiam na Torá, onde o texto diz que toda a natureza, as coisas não cessarão. Mas Deus deu ao povo judeu a obrigação de cessar no sábado e deu o sábado para o povo judeu como um presente. Por quê? Está escrito assim, que eles receberam o sábado porque fostes escravos no Egito. Os escravos no Egito não tinham dia de descanso, trabalhavam de segunda a segunda, melhor, de domingo a domingo, e Deus dá de presente para esse povo que era escravo um dia de descanso. Aí eu pergunto, os adventistas foram escravos no Egito? O sábado foi um presente de Deus para aquele povo que era escravo. Exato. Não, não, é interessante, interessante. É por isso que eu falo sempre sobre isso aí. A gente está debaixo da graça, não debaixo da lei. Se a gente estivesse debaixo da lei, a gente estaria sobre maldição, né? A gente estaria sobre maldição, né? Porque a Bíblia diz: maldito todo aquele, né, que não permanecer em todos os todo o ensinamento ali da lei. Então, dois hereges falando: eu vou bloquear esse fala aí a heresia que nós falou, aí, ô bonitão. É Bota ele adventista. para subir, pô. É só subir. Não, Só não. subir que Eu vai não, te agora ver. eu não tô nem. Viu, Miranda? Não tô tendo nem conversa mais com o adventista. Vai para lá com as suas heresias, vai para lá com seus. Não tem nem. Viu, Miranda? Não, não tô nem, sabe? Não dá nem Eu sei leva pra como é esses que é. caras aí. Então, esse pessoal fica bravinho quando fala de sábado, fala das restrições alimentares deles, entendeu? Fica tudo Ih, bravinho. mas é tanta coisa. Você sabia que a Ellen White, tem até um vídeo lá no meu canal, há quem diga que ela recebeu o suposto dom de profecia porque aos 9 anos de idade ela tomou uma pedrada na cabeça, Não né? tem essa coisa. Então, muitas das 2.000 profecias e visões que ela teve durante toda a sua vida podem ter sido causadas por alucinações, né? Até porque a gente sabe que profecias legítimas elas se cumprem, né? Então, se a pessoa profetiza coisas e as coisas não acontecem, é complicado, né? Fica difícil pra caramba. Não, exato, com certeza. Com certeza. Mas é aquilo, né? E os adventistas, aquilo surgiu no século XIX aí, que é desfazer aí de 2.000 anos de história da igreja. Você É... viu, você viu o vídeo do doutor Rodrigo Silva, que espero que ele tenha melhorado. Ele até tentou suicídio, né? Tem pouco tempo. O arqueólogo adventista Rodrigo Silva. Podem procurar ele falando isso. Colocou uma corda numa mochila, foi para a beira de um rio para se enforcar. Ainda bem que na clínica onde ele estava internado, uma menina lá da clínica se aproximou dele. Oi, amiguinho, o que você está fazendo aí? E ele se superou. Eu espero que ele não volte a estar nesse estado, né? Então, o Dr. Rodrigo Silva, baseado nas revelações de Ellen White, ele gravou um vídeo dizendo que em cada planeta tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Você viu o Dr. Rodrigo Silva falando isso, baseado em Ellen White? Eu não vi ainda, mas eu sei que ela defende isso. Ellen White defende aí a Você vida em vê, outros né? planetas, né? Não vou dizer que o eterno Deus, em sua magnitude, ele não tenha outras coisas, mas nós que cremos na Bíblia, cremos que os chamados alienígenas, parece até que o significado da palavra alienígena significa demônio estrangeiro, nós cremos que são anjos e demônios. Porque em todas as civilizações do passado nós vamos ver relatos de seres que vieram dos céus, alados ou não, né?
Tem até um livro muito interessante do J. J. Benítez, chamado Existiu Outra Humanidade, que fala sobre isso dentro da arqueologia, e um outro muito famoso também, que fez muito sucesso, que foi o livro Eram os Deuses Astronautas, de Erich von Däniken, né? Vai mostrar vários desenhos, né, na antiguidade, de seres, e a gente que sabe que o pessoal da ufologia gosta de tentar adaptar a Bíblia a isso, tem gente que vai dizer que a própria estrela de Belém era uma nave, que a visão de Ezequiel na beira do rio Quebar, onde vê uma roda dentro de outra roda, seria ali uma nave espacial. Porque a todo tempo a gente tem que entender que existe um ser humano num período antigo, relatando dentro de sua linguagem aquilo que ele estava vendo que não era desse mundo, né? Eram anjos, e ele está tentando explicar o que não dá para explicar. Você imagina, por exemplo, se João, na revelação de Apocalipse, visse um avião. Ele ia escrever: E viu-se um grande pássaro de metal voando com homens em seu ventre. Hoje em dia a gente, pô, isso aqui deve ser um avião. É um homem da antiguidade tentando relatar de repente o futuro. Então ele acaba tendo que fazer essas adaptações. Igual quando o missionário foi pregar entre os índios e não tinha como ele dizer que Jesus era o pão da vida. O que o missionário falou? Jesus é a mandioca da vida, porque a mandioca era o alimento deles. Então você tem que fazer uma adaptação linguística para que a pessoa possa entender a mensagem. Jesus é a mandioca da vida. Interessante essa, essa expressão. Interessante, muito interessante essa expressão, hein? Olha o pessoal comentando. Eu não vou nem entrar em certos assuntos aí que eu sei que dá treta. Mas, poxa, eu agradeço aí, cara, pela oportunidade de estar aqui falando. Então, ficou claro que não existe contradição entre Paulo e Tiago. Paulo está escrevendo aos gentios, Tiago, capítulo 1, versículo 1, Tiago está escrevendo aos judeus que criam em Jesus. Então, quando ele fala de obras, ele está falando de obras da lei para aqueles que estavam na lei. E quando Jesus fala para o jovem rico, guarde os mandamentos para ser salvo, Jesus falou isso antes da cruz a um judeu. Depois da cruz, nós temos Paulo dizendo aquilo que ele recebeu por revelação de Jesus, que Paulo disse: o evangelho que eu recebi, não recebi de homens, mas de revelação direta de Jesus Cristo. Então, Paulo está falando diferente do que Jesus falou nos evangelhos, mas ele está falando por revelação de Jesus Cristo depois da cruz, aonde o véu foi rasgado e a gente começa uma nova etapa profética que é chamada de período da graça ou período dos gentios, aonde o gentio não tem mais que viver de acordo com a lei mosaica para agradar a Deus. Ok? Agradeço aí a oportunidade. Beleza, Miranda. Tá? Valeu, obrigadão mesmo, Deus abençoe. Bem-vindo de volta, hein? Aí, pessoal, quem não segue o Miranda, segue ele, tem uma boa palavra, um irmão abençoado, hein? Fala muito bem da palavra de Deus, hein? Pessoal que estiver na live, eu já segue o Miranda aí. Vou descer, valeu. Falou, Miranda, abraço. Então é isso, pessoal. Acerca aí, nós tinha comentado um pouco antes como chama? Da passagem do rico, né? A passagem do rico aí, onde a passagem do rico aí, do jovem rico, né? Onde Jesus fala para ele ali acerca dele vendeu todos os seus bens, dar aos pobres e depois segui-lo, né? Então, o que fala muito claramente ali no texto é que Jesus queria uma renúncia radical, né? Uma renúncia radical ali do jovem rico, ele renunciar ali a sua riqueza, porque o seu coração estava na riqueza, e então seguir a Cristo. Mas ele se retirou triste, não quis, né? Não quis aceitar esse convite de Jesus. E então Jesus fala, né, que é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E nisso, então, nós devemos agradecer por ser pobre. Já agradeceu hoje de manhã por você ser pobre? Não que pobreza esteja associado à salvação, né? É claro que não, porque a salvação está condicionada à fé em Cristo Jesus, né? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, olha lá, obrigado Deus por ser pobre, entendeu? Então, às vezes a gente pergunta e diz assim: meu Deus, por que eu nasci pobre?
Mas quando você vai nesse texto, você vê Jesus falando que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus, você fala, poxa, obrigado por ser pobre, né? Porque não que rico não vai entrar no reino dos céus, não é isso. Mas, de fato, quando a gente olha para a igreja. Quantos ricos tem na sua igreja? Entendeu? Então, você vê que tem, sim, ricos na igreja, mas é a minoria. Porque, às vezes, a pessoa faz do dinheiro dela o seu Deus, né? E a Bíblia diz que é impossível servir a Deus e a Mamon. Eu sou o clã social, Lucas. Clã social. Então, é isso. Então, muitas pessoas aí faz do dinheiro seu Deus, né? E nós sabemos que a Bíblia diz que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, o que dará ao homem recompensa da sua alma. Então, a pessoa pode ter todo o dinheiro do mundo, mas ela precisa crer em Cristo Jesus, ela precisa se arrepender dos seus pecados e precisa seguir a Cristo, né? Então, esse aí é o ponto que foi falado aí. E também na questão que a aparente contradição aí entre a carta de Tiago, né? E também o apóstolo Paulo, que Paulo diz que a salvação é pela graça, e Tiago diz que a fé sem as obras é morta. Melhor, Paulo diz que a salvação é por meio da fé. Então nós vemos que, de fato, a salvação é somente por meio da fé em Cristo Jesus. Assim como no Antigo Testamento, a salvação também é por fé. Entendeu? É por fé. Mas aí, o reino dos céus é no céu ou na terra? É uma boa pergunta. Eu acredito que seja no céu, né? Mas aí no texto de Apocalipse lá fala, né? Fala sobre o reino que vem do céu, né? Fala aí o nome do Miranda. Então, ele tá no perfil aí, ó. YouTube SR Miranda. Só seguir ele aí, ó. Será na terra. Ó, o Miranda acredita que o reino vai ser na terra. Mas dá para afirmar que o reino vai ser na terra? Sei lá. Mateus 5, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ó, Miranda, comenta aí o pessoal para o pessoal seguir você. O TikTok dele tá como YouTube SR Miranda. Então, mas tem que ver se essa terra aqui é de fato se referindo à terra aqui, na terra. Porque a Bíblia também fala o termo sobre reino dos céus. Entendeu? Então, Jesus fala, por exemplo, na casa de meu pai há muitas moradas. Né? Então, quando a gente se refere ao céu, a gente está falando de uma outra dimensão. Ó, Biel, com os termos em hebraico, em grego. Amém, tamo junto. A terra há de vir. A gente pode falar uma outra hora sobre esse tema aí, é que eu vou tomar um banho mesmo, mas
É um tema que é terra mesmo. Aí que tá, reino dos céus e não nos céus. É, interessante. A gente pode comentar isso aí, marcar isso aí pra gente fazer uma live comentando sobre isso aí. Porque é um tema interessante, né? Porque são vários textos aí, né? Falando acerca desse tema, desse assunto. Interessante, muito, muito bacana. Tá certo, então. Ô, pessoal, obrigado a todos. Se você não me segue aí. Segue aí o pessoal aí que tá na rolagem. Nova Jerusalém no céu. É que tem uma passagem que fala também de Apocalipse ali, né? Que fala que porque o testemunho de Jeová crê num céu aqui na terra também, né? Num paraíso aqui na terra, né? Fica, tipo assim, eu não tenho essa visão que seja na terra, entendeu? Mas fica assim, então, um abraço a todos. Deus em Cristo os abençoe. Mas é um tema bacana pra gente falar sobre esse tema aí.